O Supremo Tribunal Federal determinou que autoridades do governo Bolsonaro sejam investigadas por diversos crimes, entre eles o de genocídio, pela situação em que se encontram comunidades indígenas como os Yanomami. Os nomes dos futuros investigados ainda não foram revelados. Quem tem outros detalhes é o repórter Marcos Lozecan, vai falar com a gente ao vivo, lá de Brasília. Boa noite, Lozecan. Boa noite, Renata, Bonner e a todos que nos assistem. São 4 decisões do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator das ações envolvendo terras indígenas aqui no Supremo Tribunal Federal. Na primeira decisão, o ministro determina que autoridades do governo Jair Bolsonaro sejam investigadas pela prática de vários crimes. Crimes de genocídio, de desobediência de decisões judiciais, quebra de segredo de justiça, além de crimes ambientais relacionados à vida, saúde e segurança de diversas comunidades indígenas. Luiz Roberto Barroso afirma que documentos sugerem um quadro de absoluta insegurança dos povos indígenas, bem como a ocorrência de ação ou omissão parcial ou total por parte de autoridades federais do governo Bolsonaro. Barroso cita 7 falhas que teriam sido cometidas pelo governo anterior. A publicação em diário oficial pelo então ministro da Justiça de data e local de realização de operação sigilosa de intervenção em terra indígena, ou seja, o vazamento de dados de operações. Também a divulgação pelo IBAMA, por meio de correio eletrônico geral, dirigido aos servidores da instituição, data e local da operação sigilosa destinada ao combate de ilícitos na terra indígena Yanomami. Outra falha citada pelo ministro é a não participação das Forças Armadas em operação previamente organizada, conjuntamente com a Polícia Federal, sob a alegação de deficiência orçamentária, com 3 dias de antecedência de sua realização, comprometendo o planejamento e a efetividade da intervenção, bem como a segurança dos servidores e equipamentos públicos utilizados pela Polícia Federal. Ainda a retirada irregular de 29 aeronaves ligadas ao garimpo ilegal e apreendidas pela Polícia Federal de seu local de depósito. Posteriormente, avistadas essas aeronaves em operação, a despeito da existência de ordem judicial de destruição dos bens apreendidos. Barroso também cita a falta de controle aéreo no estado de Roraima e a adoção de medidas de proteção aos indígenas e a não execução do plano de retirada de invasores de 7 terras indígenas. Para o ministro, os fatos e os demais noticiados nos autos ilustram um quadro gravíssimo e preocupante, sugestivo de absoluta anomia, ou seja, bagunça no trato da matéria, bem como da prática de múltiplos ilícitos com a participação de altas autoridades federais. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso também relembra que o Supremo já tinha determinado a adoção de medidas para a proteção dos povos indígenas, que fossem adotadas medidas para amenizar a crise humanitária. Ele não cita as ações recém-adotadas pelo governo Lula, mas ordena a criação de um plano para a retirada de garimpeiros das terras Yanomami urgentemente e determina a abertura de crédito extraordinário para garantir a adoção de medidas sanitárias, alimentares e de segurança nas terras indígenas. Bonner e Renata.